Tudo bem, meu aluno? Tudo bem, minha aluna? Sou o professor Tiago César, de Língua Portuguesa e de Redação. No vídeo de hoje, nós vamos comentar uma questão de concordância verbal dentro da voz passiva sintética, ok? Já viram isso em prova? Então fiquem atentos, porque isso é uma pegadinha clássica em concursos, tá? Em provas, e costuma derrubar muita gente. Pode colocar aí que um percentual de 60% a 70% dos candidatos errando essa questão, tá? E como eu não quero que isso aconteça com você, vamos dar uma olhada na questão para sedimentarmos esse conhecimento e sanarmos todas as dúvidas possíveis para que você, ao encontrar isso numa prova, não erre. Combinado? Então vejam só, direto para a questão. Em um relatório administrativo, vou fazer a leitura da questão primeiro e depois eu te dou todo o aparato para você não errar mais essa questão e depois voltamos a ela. Combinado? Olha só. Em um relatório administrativo, um servidor redigiu o seguinte trecho: no portal institucional, divulgou-se ontem os resultados preliminares do processo seletivo, bem como publicaram-se orientações aos candidatos para a próxima etapa. Ok. Considerando as regras de concordância verbal na voz passiva sintética, assinale a alternativa correta. Eu quero só abrir pequenos parênteses aqui, porque vejam só. Reparem que nós temos uma vírgula aparecendo ali, perceberam? No portal institucional, vírgula, e depois aparece uma outra vírgula, antes ali do bem como publicaram-se. Pessoal, às vezes, no momento da prova, a gente acaba achando que o erro pode estar em qualquer lugar da frase, né? Fiquem atentos aos enunciados das questões, porque uma coisa é uma banca perguntar a você qual a opção que se encontra gramaticalmente correta. Qual a opção que foi redigida corretamente? Aí, quando o enunciado vem dessa maneira, o erro pode ser qualquer um. Aí você vai se preocupar com vírgula, você vai se preocupar com acentuação, concordância, regência, colocação pronominal. Aí o céu vai ser o limite para a banca, tá? Você pode encontrar um erro de qualquer natureza. Erros, né? De qualquer natureza. Agora, reparem que aqui, esse tipo de situação não vai ser um problema, porque no enunciado da questão a banca foi bem específica. Vejam só, considerando as regras de concordância verbal na voz passiva sintética. Como se ela dissesse a você, olha, não se preocupa com vírgula, não se preocupa com regência, com nada disso. Vamos focar em concordância verbal dentro da voz passiva sintética. Combinado? Assinale a alternativa correta. E aí veja que ela vai ali tecendo comentários, né, para você encontrar um que esteja correto. Não vou fazer essa leitura agora, só vou explicar a vocês os dois conceitos básicos que aparecem nessa questão. O primeiro conceito é o conceito de concordância. Olha só, regra básica de concordância verbal vai nos dizer o quê? O verbo concordará com o sujeito da oração, em número e pessoa. Ou seja, o verbo concordará com o sujeito da oração em singular e plural, número, e em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Basicamente falando, se o sujeito da oração estiver no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito em primeira pessoa, verbo em primeira pessoa. Sujeito em terceira pessoa, verbo em terceira pessoa. Tudo que você flexionar para o sujeito em relação a número, em relação à pessoa, vai refletir no verbo. O verbo vai imitar, vai seguir essas flexões que você fizer no sujeito. Professor, por que você mencionou regra básica? Existe algo diferente disso? Existem os casos especiais de concordância. Aqueles casos em que a gramática vai permitir que o verbo não concorde necessariamente com o sujeito ou com o núcleo do sujeito. Haverá outros termos compondo esse sujeito com os quais o verbo vai poder concordar. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você, inclusive, quiser uma aula sobre isso, uma questão sobre isso, comenta aí, deixe seu comentário aí. Faça sugestões, né, de conteúdos que você gostaria de ver por aqui, correções de questões, né, comentários sobre alguma questão que te traga dificuldade. Aproveito para pedir aí, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, que teremos novos conteúdos todos os dias aqui. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Passado, então, esse conceito da concordância verbal, né? O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, ok? Para essa questão aqui, nós vamos precisar dessa regra básica. Não entraremos
A questão mesmo não entrou no mérito dos casos especiais de concordância. Então não precisamos nos preocupar com eles agora, tá? Olha só. Agora vamos ao nosso outro conceito. Voz passiva. O verbo na oração, ele pode assumir 3 vozes diferentes. A voz ativa, quando você percebe que o sujeito pratica a ação, ele é um sujeito agente. A voz passiva, que vai ser o nosso foco de hoje, o sujeito dessa vez ele não pratica a ação, ele não é o autor da ação. Ele, na verdade, é o receptor da ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. O sujeito está ali, paradão na dele, tranquilo, daqui a pouco ele recebe os efeitos de uma ação. Combinado? E nós temos uma terceira voz, que é a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o que acontece? O sujeito pratica a ação e sofre a ação. Simultaneamente, ele faz as duas coisas. Ao mesmo tempo em que ele provoca a ação, ele também é o responsável por quê? Ele é o responsável por sofrer aquela ação. De acordo? Então lembre-se, 3 vozes verbais. Voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz passiva, sujeito sofre a ação. Voz reflexiva, sujeito pratica e sofre a ação. Tiago, dessas, qual a que mais cai em prova? Certamente a voz passiva, tá? A banca FGV, por exemplo, adora a voz passiva. Tudo bem? E aí, por que acaba sendo a voz mais cobrada? Porque ela abre um leque de possibilidades, de tópicos, né, referentes a ela, que eu sem exagero nenhum, dá para fazer uma prova inteira. Claro que não vai acontecer, estou aqui exagerando bastante, né? Mas dá para fazer uma prova inteira só com voz passiva, ok? E serem questões com teores diferentes. O conteúdo é o mesmo, o tema é o mesmo. Mas dá para fazer uma prova aí com 15, 20 questões de português com teores diferentes envolvendo a voz passiva. Por isso que ela acaba sendo sempre a mais cobrada. Tudo bem? Pois bem, dito isso, olha só, continuando. Como é que você identifica, então, a voz passiva? Antes de entrarmos na estrutura dela. Localiza o verbo, ou a locução verbal, pergunta quem ou o que a esse verbo para você descobrir o teu sujeito. Aí você vai verificar se o sujeito é o autor daquela ação, se ele é o provocador daquela ação, se foi ele que fez aquela ação surgir, ou se ele é o quê? O receptor daquela ação. Ele estava ali na oração e de repente ele recebeu os efeitos daquela ação. Muito bem? Então vejam só. O edital será divulgado pela banca. Quem será divulgado? O edital. Então nós acabamos de encontrar o nosso o quê? Sujeito. Certo? O edital divulga ou é divulgado? Ou melhor, o edital divulgará ou será divulgado? Ele será divulgado. Ele vai sofrer essa ação. Então, se ele vai sofrer essa ação, nós vamos dizer que aqui nós temos um sujeito o quê? Paciente. Essa frase se encontra na voz passiva. As questões foram corrigidas pelo professor. Quem foram corrigidas? As questões. Acabamos de encontrar o nosso sujeito. As questões corrigiram ou foram corrigidas? Elas foram corrigidas. Então, elas sofreram a ação. Logo, sujeito paciente, voz passiva. Agora é que começa a parte interessante, que inclusive é o teor da nossa questão, tá? É o conteúdo da nossa questão. Vende-se casa. Olha só, nesse primeiro momento, eu quero combinar o seguinte com você que está assistindo a essa aula. Concentre-se na seguinte informação. Os exemplos que estão aparecendo aqui são exemplos de voz passiva. Combinado? Vamos trabalhar devagar, sem afobação, para você entender o que está acontecendo aqui. Os nossos exemplos não estão na voz passiva? Então vamos combinar o seguinte. Temos que procurar o termo da oração que esteja o quê? Sofrendo essa ação. Vamos combinar assim? Vamos procurar o termo que, pelo contexto, esteja sofrendo a ação. Não tem que fazer adivinhação. Qual que está certo, qual que está errado, o que é voz passiva, o que não é. Tudo aqui é voz passiva, ok? Todos esses exemplos aqui são exemplos de ocorrência de voz passiva. Então vamos nos concentrar em encontrar quem está sofrendo a ação. Quando eu digo vende-se casa, quem é que está sofrendo a ação de ser vendida? A casa. Então nós acabamos de encontrar o nosso o quê? O nosso sujeito.
Alugam-se apartamentos. Quem é que está sofrendo a ação de ser alugado? Apartamentos. Então, se nós temos apartamentos sofrendo a ação, acabamos de encontrar o nosso o quê? Sujeito. Doam-se alimentos e roupas a desabrigados. Quem é que está sofrendo a ação de ser doado? Alimentos e roupas. Então, eu acabei de encontrar o meu sujeito. Tudo bem? Aí agora é que vem a pergunta, tá? Certamente você está a se fazer essa pergunta, querendo que, na verdade, ela fosse feita para mim. Professor, mas esses termos que você acabou de destacar como sujeito, eles não são os objetos diretos desses verbos? Né? Principalmente ali nesses 3 últimos casos, tá? Quem vende, vende algo. O algo não é a casa, não é o objeto direto, não é o complemento do verbo vender? Alugam-se apartamentos. Quem aluga, aluga alguma coisa. Os apartamentos não são complemento do verbo alugar? E quem doa, doa algo a alguém. Olha só, esse verbo ele tem 2 objetos. Objeto direto, que é o algo doado, e o objeto indireto, que é a quem se doou. O verbo é VTDI, tanto que eu sinalizei para vocês ali as transitividades. Ó. E aí, professor, você chamou de sujeito, não seria objeto direto? Guarde essa pergunta, vamos combinar assim? Guarde essa pergunta para daqui a pouco, tá? Que você vai ver que tudo aqui vai fazer sentido. Combinado? Só para não atropelarmos os conceitos. Beleza? Olha só. Quando nós falamos em voz passiva, reparem que primeiramente eu te dei os exemplos e já antecipei a vocês. Olha só. Esses 5 exemplos que estão aqui em tela são exemplos de voz passiva. Nós temos sujeitos sofrendo a ação, sujeitos pacientes. Beleza. Agora vamos a trabalhar de que maneira o sujeito vai poder sofrer essas ações. Quais são as estruturas verbais que nós vamos poder construir para que o sujeito sofra a ação? Então veja, a voz passiva ela pode ser chamada de voz passiva analítica. Pessoal, para você identificar o tipo de voz passiva, olha como é que nós já passamos por uma etapa. Já vimos que a voz passiva ocorreu. Como é que nós sabemos que a voz passiva ocorreu? Porque nós identificamos o verbo, perguntamos quem ou o que é esse verbo para identificar o sujeito. Depois desses 2 termos identificados, paramos para analisar o quê? Se o sujeito está sofrendo a ação ou praticando a ação ou sofrendo. E aí, constatando que ele sofre a ação, sabemos que temos a voz passiva. Até aí nós já fomos. Agora vamos ver como identificar o tipo de voz passiva que está ocorrendo na nossa oração. E a primeira voz passiva que pode ocorrer é chamada de voz passiva analítica. Como é que você identifica esse tipo de voz? Você vai encontrar, olha aqui, uma locução verbal. Lembra da locução verbal? Você vai ter 2 ou mais verbos transmitindo a ideia de apenas o quê? Uma ação. E essa ação vem do verbo principal, que é aquele último verbo que você vai ter na locução. Todos os verbos anteriores serão verbos auxiliares. Mas a ideia da locução verbal é do verbo principal. A ideia, a transitividade da locução. Tudo isso você vai pegar do verbo principal. Não à toa, ele é chamado de principal, né? E como é que essa locução verbal vai ser formada? Como verbos auxiliares. Verbo ser, verbo estar ou verbo ficar. Olha só, o verbo ser, ele acaba sempre sendo, vejam bem, o mais usual, o mais recorrente nas provas, tá? O verbo ser ele vai aparecer ali predominantemente nas questões de voz passiva, ok? E o verbo principal, como é que ele vai aparecer? O verbo principal, ele vai aparecer, olha aqui, no particípio, tá? Você não pode esquecer, certamente você já estudou isso aqui, ó. O particípio, ele é considerado uma forma nominal dos verbos. Uma forma nominal. E outra informação que eu quero te passar sobre eles. Terminações
tá? Terminações padrão, que você pode entender, ó. Terminações regulares. Como é que esses verbos vão terminar? DO, ou DOs, né? Pode ser o plural. E DA. Cantado, vendido, partido, chamado, pagado, pagado, pegado, matado, morrido, trazido, imprimido, enxugado, acendido, tudo exemplo de verbos no particípio. Agora, só tomem cuidado com esse particípio, vou abrir novos parênteses aqui, tá? Porque existem verbos no particípio que vão admitir duas formas. A forma regular, terminando em DO e DA, e formas irregulares, que não vão ter uma terminação padrão, justamente por isso são chamados de irregulares. Por exemplo, o próprio verbo pagar, que eu mencionei aqui, você pode ter a forma regular, pagado, mas também pode ter a forma irregular, pago. O verbo pegar, a mesma coisa. Pegado e pego, estão ok, tudo certo. Matar, a mesma coisa. Matado e morto, não tem problema nenhum. Morrer, morrido e morto, não tem problema nenhum. Acender, acendido e aceso. As duas formas estão corretas. Quer uma aulinha sobre particípio? Comenta aí, então, se isso é importante para você. E eu produzo o nosso material e nos encontramos aqui para falar do particípio, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Os policiais serão chamados pelos moradores. Vamos fazer nosso passo a passo? Identificamos o verbo, que apareceu por meio de locução verbal. Quem serão chamados? Os policiais. Acabamos de identificar o nosso sujeito, certo? Aí agora você vai analisar o quê? Esse sujeito pratica a ação de chamar ou sofre a ação de ser chamado? Os policiais, vejam só, eles sofrem a ação, porque eles são chamados, eles não chamam, eles são chamados. Então você identifica esse sujeito como sujeito o quê? Paciente. Se temos um sujeito paciente, significa que a nossa frase se encontra na voz o quê? Passiva. E como é que essa voz passiva ocorreu? Olha aqui. Ela ocorreu por meio de uma locução verbal. Olha aqui, nós temos como verbo auxiliar o verbo ser. E como é que está terminando o nosso verbo principal? Em DO. Então nós vamos dizer que temos o verbo ser mais o verbo no quê? Particípio. Nossa voz, então, será chamada de voz passiva analítica. O sujeito sofre a ação por meio de uma o quê? Locução verbal. De acordo? Tranquilo? Muito bem. E a outra voz que nós temos, que realmente é a que nos interessa, é chamada de voz passiva sintética ou pronominal. Por que ela recebe esse nome? Porque ela vai ter um pronome, tá? Como é que você vai formar essa voz passiva sintética? Você vai perceber que há um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, tá? Na sua oração. E esses verbos estarão acompanhados desse pronome aqui, ó, o pronome ser. Qual é o nome que se dá a esse pronome quando ele acompanha VTD ou VTDI para formar a voz passiva? Ele é chamado de pronome apassivador. Professor, eu já ouvi falar em partícula passivadora. Não há problema nenhum, está ok. Eu já ouvi falar em termo apassivador. Não há problema nenhum, tá? O importante é ter essa denominação, essa característica, apassivador. Porque do momento em que a banca fizer referência ao pronome apassivador, ao termo apassivador, à partícula apassivadora, você já vai entender que ali está ocorrendo voz passiva, certo? E a voz passiva, ela tem que ocorrer, o pronome apassivador, ele só pode acompanhar esses dois tipos de verbos aqui, pessoal. Olha só, ou VTD ou VTDI. O que esses verbos têm em comum? Esses verbos têm em comum o seguinte: eles possuem objeto direto. Isso é um ponto essencial para você entender a voz passiva, tá? Um ponto essencial. A voz passiva ela tem que acontecer com verbos
que possuam objeto direto. Somente verbos com objeto direto é que vão admitir a voz passiva. Então tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Temos exceções? 2 apenas. Obedecer e desobedecer, que são transitivos indiretos, regem a preposição a, mas vão admitir voz passiva. Só que isso é assunto para uma aula nossa de vozes verbais, ok? Vamos concentrar aqui na passiva sintética, que é o que interessa para resolvermos a nossa questão de prova. Então vejam só, naqueles exemplos que eu havia mencionado, reparem que eu repeti alguns aqui, ó. Vende-se casa. Reparem que o nosso verbo, ele é transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Certo? Então veja o que aconteceu. Eu tenho um VTD acompanhado do pronome ser. Voz passiva sintética. Alugam-se apartamentos. Quem aluga, aluga algo. Nosso verbo é transitivo direto. VTD com o pronome ser. Voz passiva sintética. Compram-se terrenos. Quem compra, compra algo. O verbo é transitivo direto, acompanhado do pronome ser. Doam-se roupas a desabrigados. Quem doa, doa algo a alguém. Nosso verbo veio com os 2 objetos, então ele é um verbo transitivo direto e o quê? Indireto. Acompanhado do pronome ser, voz passiva sintética. Pagam-se bons salários a funcionários dedicados. Olha que maravilha. Quem paga, paga algo a alguém. Mais um verbo transitivo direto e o quê? Indireto. E se esse VTDI está acompanhado do pronome ser, pronome apassivador. De acordo? Em todos esses casos aqui, está ocorrendo a voz passiva sintética. Temos um VTD ou um VTDI acompanhado do pronome ser. Voz passiva sintética. Aí, olha só que curioso. Podemos passar essas frases para a voz passiva analítica? Isso aqui vai de bônus, ó. Vai, podemos, claro. Basta fazer o quê? Transformar o verbo em locução verbal. Tira o pronome apassivador e se concentra no verbo. Transforma em locução verbal. Então, vejam. Vende-se casa corresponde a quê? Casa é vendida. Olha a casa sofrendo a ação. Alugam-se apartamentos. Corresponde a quê? Apartamentos são alugados. Olha os apartamentos sofrendo a ação. Compram-se terrenos. Terrenos o quê? São comprados. Terrenos sofrendo a ação. Roupas são doadas a desabrigados. Roupas sofrendo a ação de serem doadas. Bons salários são pagos a funcionários dedicados. Bons salários sofrendo a ação de serem pagos. Maravilha. Simplesmente pegamos as frases da voz passiva sintética e passamos para a voz passiva o quê? Analítica. Tudo bem? Então, olha só como é que o nosso assunto de vozes verbais, né? Ele é muito rico, muito extenso. Principalmente quem? A voz passiva. Professor, olha só uma coisa que eu percebi no decorrer da sua explicação. Aquele termo que eu estava a imaginar como objeto direto, ele apareceu como sujeito paciente. Inclusive foi aquele questionamento que nós fizemos. Bacana, você acabou de matar a questão. É exatamente isso. Olha só que maravilha, pessoal. Olha o esquema que vem agora para vocês em relação à voz passiva sintética ao pronome apassivador, para você não esquecer, tá? O pronome apassivador, ele vai acompanhar VTD ou VTDI. Já vimos isso. Quando isso acontecer, VTD ou VTDI com o pronome ser, nós teremos a voz passiva sintética ou pronominal. Confere? Agora olha o pulo do gato para você não esquecer. Anota aí no seu caderno, tá? O pronome apassivador, ele transforma o objeto direto do verbo em sujeito paciente. Professor, posso anotar aqui que isso é uma dica sua, que isso é um bizu? Não, isso é regra. Isso é regra. A gramática diz isso. Eu não estou aqui criando fórmula mágica para você. É a gramática. Então, se é regra, não esqueça de cumprir isso aqui. Tudo bem? Professor, já identifiquei aqui, ó. Voz passiva sintética acontecendo na minha oração. Então, você já sabe. Se há voz passiva sintética, o pronome apassivador está ali. Ele está acompanhando um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Confere? O que o pronome apassivador faz da vida? O que ele faz na oração?
Ele olha para o objeto direto do verbo e fala assim, objeto direto, enquanto eu estiver aqui acompanhando esse verbo, eu preciso fazer com que a voz passiva aconteça. Então vamos combinar o seguinte, enquanto eu estiver aqui acompanhando esse verbo, você não vai ser mais objeto direto, tá? Você vai ser sujeito paciente. Você vai passar a ser o sujeito dessa oração sofrendo a ação. Combinado? Combinado. O objeto direto aceita de boa, tá? Então vejam. Se nós lembra daquela regrinha básica de concordância que vai aparecer na nossa questão? Olha como é que ela faz todo sentido aqui. Se você sabe agora que o pronome passivador transformou o objeto direto em sujeito paciente, significa que na nossa oração nós temos sujeito e verbo. O que vai ter que acontecer entre esses dois termos? Concordância. Se o pronome passivador fez surgir um sujeito, o verbo da oração vai ter que o quê? Concordar com esse sujeito. Verbo não concorda com o objeto direto, verbo concorda com o sujeito. Como o pronome passivador transformou o objeto direto em sujeito, a concordância agora vai acontecer. E aí acontecem essas questões como a que nós vamos resolver aqui nessa aula. Várias e várias vezes vocês vão encontrar por aí no dia a dia frases com essa concordância errada. E vão encontrar em prova também. Olha só. Conserta-se carros batidos. Quem conserta, conserta algo, certo? VTD. VTD com pronome C, esse C é pronome passivador. Então significa que carros batidos, que seria o objeto direto do verbo, na verdade é o nosso o quê? É o nosso sujeito. E ele não está no plural? Então essa frase está gramaticalmente o quê, pessoal? Errada. Houve um erro de concordância. Porque, na verdade, ele deveria dizer o que aqui? Consertam-se carros batidos. Até porque, se essa frase fosse transposta para a voz passiva analítica, olha como é que a locução verbal estaria no plural. Carros batidos, o quê? São consertados. Carros batidos são consertados. Olha a locução no plural. Significa que o nosso sujeito está no plural. Admite-se secretárias. Quem admite, admite algo ou alguém. Mais um VTD. E ele veio acompanhado do pronome ser. Pronome passivador. Então, secretárias, que seria o complemento do verbo admitir, na verdade é o nosso o quê? Sujeito. Essa frase também está errada. Porque ele deveria dizer o que aqui? Admitem-se secretárias. Até porque, na voz passiva analítica, teríamos o que aqui? Secretárias são admitidas. Certo? Dá-se aulas de português a todas as idades. Quem dá, dá algo a alguém. Então, esse verbo ele é transitivo direto e o quê? Indireto. Só que como ele veio com o pronome ser, que é um pronome passivador, aulas de português, que seria o objeto direto, na verdade é o nosso o quê? Sujeito paciente. É quem está sofrendo a ação de ser dado. Então essa frase também está errada. Por quê? Porque o verbo está no plural e o sujeito no singular. Aqui, na verdade, deveria ser dito o quê? Dão-se aulas de português. Porque isso aqui ficaria como? Aulas de português. O que, pessoal? Aulas de português, deixa eu passar para cá para não. São dadas a todas as idades, não é isso? Aulas de português são dadas a todas as idades. Não vou colocar ali o a todas as idades, porque o que nos interessa é a transformação do objeto direto em sujeito paciente, tá? Professor, então o pronome passivador ele não se relaciona com o objeto indireto, nem pensar. Sempre se relaciona com o objeto direto, tá? Amola-se alicates, tesouras e facas. Quem amola, amola algo, certo? Verbo transitivo direto, pronome passivador. Frase errada porque alicates, tesouras e facas é o sujeito. Então, na verdade, ele deveria dizer amolam-se.
Até porque isso aqui ficaria como? Alicates. Pedir licença a vocês para dar uma resumida aqui, tá? Alicates, tesouras e facas, vejam só, são o quê? São amolados, certo? Corrige-se redações, quem corrige, corrige algo, mais um verbo transitivo direto, com o pronome ser, pronome apassivador, redações, tornou-se o nosso o quê? Sujeito. Frase errada, porque ele deveria dizer o quê? Corrigem-se redações. Na voz passiva analítica ficaria o quê, pessoal? Redações são corrigidas. Perdem-se no trânsito das grandes cidades muitas horas. Opa! Quem perde, perde algo? Sim, né? VTD. Olha o pronome apassivador. Muitas horas, que seria o objeto direto, na verdade é o sujeito. Finalmente uma frase correta. Vejam só. O sujeito está no plural e o verbo também. E isso aqui, se passarmos para a voz passiva analítica, vai ficar como? Deixa eu pedir licença a vocês aqui, ó. Muitas horas, o que, pessoal? São perdidas. Certo? No trânsito das grandes cidades. Ficaria dessa maneira. Combinado? Então vejam só os nossos gabaritos devidamente comentados. Saiu um risquinho ali, deixa eu apagar aqui. Olha só. Na verdade, as formas corretas seriam como? Consertam-se carros batidos, admitem-se secretárias, dão-se aulas de português a todas as idades, amolam-se alicates, tesouras e facas, corrigem-se redações, perdem-se no trânsito das grandes cidades muitas horas. Bacana? Então, o pulo do gato é, vejam o nosso esqueminha, o nosso mapinha mental ali. Pronome apassivador estará acompanhando VTD ou VTDI, formando voz passiva sintética. O que o pronome apassivador faz na oração? Transforma o objeto direto em sujeito paciente. Certo? Se nós temos sujeito e nós temos verbo, entre eles terá de ocorrer o quê? Concordância. E esse é o teor da nossa questão. Vamos analisá-la agora? Vejam só. O enunciado já fizemos a leitura, né? Mas vamos de novo aqui, bem rapidamente, não há problema. Olha só. Em um relatório administrativo, um servidor redigiu o seguinte trecho. No portal institucional divulgou-se ontem os resultados preliminares do processo seletivo, bem como publicaram-se orientações aos candidatos para a próxima etapa. Considerando as regras de concordância verbal na voz passiva sintética, assinale a alternativa correta. Se ele já está falando para você em voz passiva sintética, você já vai se concentrar aqui no pronome ser. Ó. Nós temos pronome ser no publicaram-se e no divulgou-se. Quem divulga, divulga algo? Sim. Então esse verbo é VTD. A voz passiva está acontecendo. VTD com pronome apassivador. Quem publica, publica algo? Sim. Esse verbo é VTD também. E ele está com pronome apassivador. Então temos dois casos aqui de voz passiva sintética. Agora vamos procurar quem seria o objeto desses verbos e que, na verdade, viraram sujeitos pacientes? Quem divulga, divulga algo. Qual foi o algo divulgado? Os resultados preliminares do processo seletivo. Olha o nosso sujeito aqui. Sujeito paciente. E resultados não está no plural? Então, na verdade, ele não pode dizer divulgou-se. A forma correta aqui deveria ser o quê? Divulgaram-se. Olha só. Na verdade, nessa primeira parte aqui, ele deveria dizer divulgaram-se os resultados. Que corresponderia a quê na voz passiva analítica? Os resultados foram divulgados. Olha o plural. Então, ele já cometeu um erro ali, ó. Agora, na segunda, ele fala em publicaram-se. Aí o verbo já está no plural. Publicaram algo. Qual foi o algo? Orientações aos candidatos para a próxima etapa. Orientações no plural. Olha o sujeito paciente. Está no plural, não está? O verbo também está. Então, essa segunda voz passiva está correta. Logo,
A que conclusão chegamos? Houve um erro na forma verbal divulgou. Vamos ver se é isso que ele fala nas opções? Marque a alternativa correta. O trecho está totalmente correto. Nem precisa continuar lendo, né? Pois, na voz passiva sintética, o verbo deve concordar com o termo que aparece após o pronome ser. Se tem que concordar com quem vem depois do pronome ser, teria que concordar no plural, né? Esquece a letra A. Há erro apenas em divulgou-se ontem os resultados preliminares, que deveria ser reescrito como, olha aqui que bonito, divulgaram-se ontem os resultados preliminares. Perfeito. Acabamos de encontrar o gabarito da nossa questão. Erro da C. Há erro apenas em publicaram-se orientações aos candidatos, que deveria ser reescrito como publicou-se orientações aos candidatos. Não, ele fez a concordância correta do sujeito paciente no plural com o verbo. Ou melhor, do verbo no plural com o sujeito paciente também no plural. Não há problema nenhum. Há erro nos dois casos, pois na voz passiva sintética, o verbo deve permanecer sempre no singular. Claro que não, né? Jamais acredite nisso. Não há voz passiva sintética no trecho, pois o pronome ser funciona como índice de indeterminação do sujeito. Nada disso. Nas duas ocorrências do pronome ser, ele aparece como pronome passivador. Ali nós temos dois casos de voz passiva sintética. Quer saber quando o pronome ser vai ser índice de indeterminação do sujeito? Comenta aí, inscreva-se no canal, não esqueçam, tá? Compartilhe com seus amigos que também estão estudando, deem essa força ao professor, ao canal, beleza? Para que possamos crescer e sempre trazer conteúdos novos. Muito bem? Pessoal, então eis aí o nosso gabarito, letra B. Espero que vocês tenham acertado a questão e que principalmente tenham entendido o teor, todo o conteúdo que envolve esse tipo de questão, para que, aparecendo numa eventual prova que você venha fazer, você não erre mais. Combinado? Dito isso, despeço-me de vocês, deixando aqui um grande abraço, desejando bons estudos e força sempre para vocês. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu!